Então, além dos experimentos com a economia fracassados, os experimentos fracassados com a economia na Rússia e depois, durante a Grande Fome russa também, e depois na China, durante a Grande Fome na China, os dois se adaptaram. A Rússia botou um flat tax, um imposto de renda de 15%, baixo, e entrou capital e a Rússia começou a crescer. A China mergulhou nos mercados globais, se desenvolveu, virou o maior trader do mundo. Se você perguntar assim, qual é a nação que mais comercializa no mundo? É a China, inclusive é o maior player, inclusive com o Brasil. Entendeu? Então ela mergulhou no Adam Smith. Ela tirou o país da miséria mergulhando no Adam Smith. Direto. A riqueza das nações. Vamos comercializar com o mundo e vamos gerar emprego na China para abastecer o mundo, com tudo mais barato, porque nós temos mão de obra barata. Então nós vamos mandar tudo, desde... Eles têm vestido encolhidinho, que você bota dentro d'água e vira vestido, vocês têm tudo. Os caras fazem de tudo, até os semicondutores, tudo que precisar. Mas o mundo agora vai se reconfigurar, as cadeias produtivas, exatamente pelo problema político. E eu ia te perguntar, não do problema político em si, que eu concordo que tem, né? A gente está vendo essa tendência do offshore ficando cada vez mais nearshore, como estou colocando, né? Tira da China, do Vietnã e bota no México, porque é melhor para a gente. Ou até no Brasil, a gente pode ser agraciado com isso também. Mas a minha questão é a seguinte, pegando até China. A China fez um negócio assombroso no século XX. Eu já vi um documentário falando sobre o crescimento chinês. Em 3 anos, usaram mais cimento do que os Estados Unidos no século XX inteiro. Sim. Então foi assombroso o que os chineses conseguiram fazer lá. Extraordinário. Porque eles tiraram uma população gigantesca do campo para a cidade e isso aumenta muito, né? Consumo, produtividade. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente volta para 1950, a gente tinha uma população urbana de uns 20 milhões de pessoas. Se a gente vem para os dias de hoje, é 180 milhões de pessoas nas cidades, ou seja, crescimento populacional e migração do campo para a cidade. Isso. Mas, se a gente pega para o futuro, por conta de tendência demográfica, poxa, meu pai na minha idade tinha 2 filhos, o pai da Malu na nossa idade tinha 2 filhos, nós não temos filhos ainda. Então, o número de nascimentos está diminuindo e nós temos uma pressão populacional nas camadas mais velhas da sociedade porque o pessoal está vivendo mais. E aí fica a pergunta, porque, poxa, o Brasil realmente, em termos geográficos, tem um clima bom, ele está crescendo mais, sendo toda hora revista o crescimento do Brasil para cima, como você mesmo colocou, em vários pontos. Só que se a gente pega não só Brasil, mas mundo, a gente está vendo uma tendência de estagnação da população. O Brasil teve uma população que cresceu 70% nos últimos 30 anos, mas a previsão demográfica, e é difícil fugir de demografia, porque é raro você pegar um casal que não teve filho e falou, vamos ter 6 agora. Está acontecendo, tem um pessoal que está fazendo isso, a gente tem vários amigos católicos que estão tendo muito filho. Mas é difícil isso acontecer. Então a tendência para o Brasil é cresceu 70%, agora vai crescer 0%. E para a China já está diminuindo. E você pega a Rússia, está diminuindo. Você pega os países europeus, está diminuindo. Olha, a ascensão e o declínio das nações é um fenômeno também milenar. Então, nós assistimos, por exemplo, com as grandes descobertas, os traders, eram os primeiros traders, até medievais, eram os italianos lá de Genebra, de Florença, de Veneza, eram comerciantes. Depois vieram os holandeses, depois com a descoberta de ouro nas Américas, subiram os espanhóis e subiram os portugueses. Aí os espanhóis fizeram as grandes armadas e lutaram com os ingleses, perderam. Aí subiram os ingleses, fizeram um império global à base de comércio. A base de comércio também. Exatamente como a China faz hoje, eles fizeram naquele século XVIII, XVII, XVIII, XIX. Chegaram ao auge no século XIX. Depois eles desceram, subiram os alemães. Os alemães subiram, e aí tivemos as 2 grandes guerras, que era justamente foi o amansa-leão nos alemães, porque eles estavam surgindo como uma grande potência e reagindo à ameaça do socialismo, acabaram criando, junto com os italianos, o fascismo, porque eles não se conformaram com a derrota na Primeira Guerra, eles tinham ganho as guerras franco-prussas, derrotaram a França em 1870, depois juntaram franceses e ingleses, e aí dispara-se a Primeira Guerra Mundial, todos tinham alianças, né? Os russos estavam ligados aos franceses na época, por incrível que pareça, os alemães junto com os austríacos, e aí começa a Grande Guerra. Não foi suficiente para
para criar uma nova ordem. Keynes aparece brilhando nesse período, dizendo, olha, não pode ser assim. Se você pegar os países que foram destruídos e extrair mais ainda indenizações, o Tratado de Versalhes, eles não vão conseguir, eles não vão se conformar e vão voltar à guerra. Ele escreveu até Consequências Econômicas da Paz. Isso, do Mr. Churchill. Aí na Segunda Guerra já tem, aí o Keynes já é levado a sério e a nova ordem econômica já é baseada um pouco nisso. E então os americanos fazem exatamente o contrário. Em vez de estrangularem os derrotados, eles financiam a reconstrução. E aí reconstrói o Japão, reconstrói os alemães, né, a Alemanha, e aí a nova ordem dura bastante tempo, e aí é um período em que os americanos é que prevalecem. Agora emergem os chineses. Eu acho que vem um período aí pela frente onde o Brasil vai aparecer. Você falou muito bem dessa reconfiguração de cadeias produtivas e de como vai ter o nearshoring, no caso do México, e o friendly shoring, no caso da Índia. Só que vai ter o green shoring, vai ser o Brasil. O Brasil vai emergir como uma potência energética baseado justamente nesses 85% de energia limpa, água, sol e vento que nós temos, e nós vamos produzir a custo baixo a energia do futuro, que é justamente a amônia verde, hidrogênio verde, são essas formas mais eficientes e menos poluentes. Então, toda vez que uma ordem está começando a ser redefinida, alguns emergem e alguns afundam. O Brasil tem tudo para emergir. Tem tudo para emergir. Basta prosseguir no caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade existe com bases científicas. Ele existe com bases científicas. A China é mais um a provar que o comércio global ajudou a tirar da miséria 1,5 bilhão de chineses. 1,5 bilhão de chineses, com investimentos de fora e tudo isso. Agora eles estão enfrentando seus próprios desafios. A população está declinando, a Índia está subindo ainda, é um país jovem subindo, ela é uma democracia, ela vai ser um player decisivo para o futuro. Eu, durante o governo, o tempo inteiro conversei, fiquei muito próximo da Índia, porque eu acho que a Índia é um exemplo interessantíssimo para nós também, porque eles conseguiram avançar muito na dimensão digital e na dimensão educacional. Então, tanto em educação quanto em tecnologia digital, eles avançaram bastante. E eles são, de certa forma, a maior democracia do mundo. E com sucesso. Estão crescendo 4%, 5% ao ano. Não passaram só em população, estão passando também em crescimento agora a China. Agora, voltamos à sua observação sobre a renda per capita. A China pode até não crescer muito, mas ela pode melhorar o padrão de vida da população dela, como o Brasil. A população brasileira está praticamente se estabilizando. As nossas previsões eram que ela se estabilizaria, quando começou o governo, nossas previsões eram que ela ia chegar a uns 226 milhões, talvez 230 milhões e estabilizaria lá, mas esse último censo, o IBGE já registrou menos do que seria esperado. Esperado era 210, entre 210 e 214, uma coisa assim, e vieram 206. Então a desaceleração que você apontou está acontecendo mesmo. O país cresce mais devagar, mas não quer dizer que a renda per capita tenha que crescer mais devagar. Só depende da gente. Se nós investirmos em saneamento, em educação, preservando o capital humano, se nós abrirmos a economia, se nós reduzirmos os impostos para que justamente o setor privado descentralizadamente possa criar emprego e renda, se nós fizermos isso, nós nos integrarmos às redes de comércio global, que os acordos internacionais estavam parados. Nós chegamos lá e acertamos o Mercosul e propusemos também a nossa entrada na OCDE. Para entrar na OCDE, nós tivemos que entrar nessa discussão de meio ambiente. Eles disseram, olha, se vocês não entrarem na discussão de meio ambiente, não tem conversa conosco. E nós saímos com o primeiro lugar na senha de acesso agora. O Brasil está no primeiro lugar de senha, porque dos 230 e poucos requisitos, o Brasil já tem 130 satisfeitos, mais 70 já encomendados, então nós estamos quase lá.
E o que faltava era justamente nosso posicionamento nessa questão ambiental, mudanças climáticas, preservação de recursos naturais. E nós mudamos o eixo. Nós falamos, olha, nós vamos ser protagonistas nisso. Nós vamos criar o Programa de Crescimento Verde, nós vamos estar na fronteira disso, e realmente o Brasil tem que ser o protagonista disso. E o que vai acontecer é que nós podemos ter o acesso. Então, se você reduz impostos, melhora o acesso à economia internacional, desenvolve esses investimentos com marcos regulatórios favoráveis justamente para essa transição energética. Temos as instituições, já temos a garantia de estabilidade monetária, que é decisivo para os investimentos. Ninguém quer investir num país que está com 100%, 200% de inflação. Nós não podemos ir nesse caminho. Esse é o caminho da miséria. É o caminho que foi percorrido pela Venezuela, é o caminho que está sendo percorrido pela Argentina, que já foi uma das 5 maiores rendas per capita do mundo. E está descendo, há 100 anos, ela está descendo devagarzinho. O Brasil tem uma história de 120 anos, desde que esses dados começaram a ser coletados, de alta na renda per capita. O Brasil foi um dos países mais dinâmicos do mundo. Nós precisamos recuperar essa dinâmica de crescimento. Se não do crescimento absoluto, pelo menos, já que a população está estável e o Brasil não sofre a ameaça da superpopulação, da miséria em massa, já que não existe essa ameaça, basta investirmos em educação, em saneamento, em transição energética, e nós vamos ter a nossa renda per capita subindo de novo, o tempo inteiro. Bom, aproveitando esse ponto, antes uma pergunta para você, amor. Você investiria num país que paga 118% de juros ao ano? Acho que não. Não, por que não? 118% ao ele ano. pagaria para mim, sim. Isso. Sim. Mas se a inflação lá for 113%? Daí não. É Argentina. É Argentina. É Argentina. Eu prefiro investir aqui no Brasil, Porque aí que tem perde dinheiro. 13 de juros e inflação que está em 4, entendeu? Não. Então, realmente, fica difícil a Argentina atrair capital internacional. E, poxa, eu converso com muitos CEOs de empresas aqui no podcast, em off, vários me falaram, estamos internacionalizando, a gente queria ir para a Argentina, mas se eu pego os meus dólares e mando para lá, eu não consigo tirar mais. Então não dá, falou, tá uma loucura, o cara acaba fugindo. Mas a pergunta que eu tenho, Essa é a Paulo, liberdade econômica, entendeu? Uhum. Esses são justamente a garantia de um regime fiscal sustentável. E essa foi a contribuição um pouco dos novos clássicos, porque o Keynes criou a macroeconomia nova, ela não tinha esses fundamentos microeconômicos, ou seja, o átomo que raciocina. Então todo mundo achava que era só apertar botão. Aperta botão de crescimento, aqui, o governo vai investir mais e tudo vai dar certo. Agora o que era uma teoria anticíclica para a Grande Depressão, passou a ser uma espécie de norma de conduta. E aí o átomo que raciocina, que é o setor privado, falou, olha, eu estou fora desse jogo aí, eu estou fora, prefiro investir lá fora, prefiro sair. O resultado disso, que os novos clássicos postularam, é que quando você dá o primeiro choque, tem um efeito. Quando você dá o segundo, ele já aprendeu. Quando você dá o terceiro, já não tem efeito mais. Ninguém acredita. Então você pode usar uma anticíclica de alto impacto, curta. Está em depressão, está indo para depressão, transfere renda, tira do buraco rápido. Mas saiu do buraco, saiu, retoma as reformas. Volta para o normal. O Banco Central está aí, precisamos da meta de sustentabilidade fiscal também, para garantir a estabilidade fiscal, para garantir... O teto foi muito mal desenhado, o teto não, inclusive, comportava situações óbvias como essa. Você está numa guerra. Covid era como se fosse uma guerra, você tem que gastar mais. Vai ter que gastar mais durante um ano. Nós conseguimos, exatamente esclarecendo isso para a população, nós conseguimos reduzir a dívida PIB durante a guerra. Em vez de dar o sinal para gerações futuras, estamos empurrando o custo para vocês, fujam, os juros vai ficar muito alto, etc. Nós fizemos o contrário, falamos, não. Está aqui a ajuda, ela é transitória. Mas é muito importante, porque foi a maior redução de miséria em 40 anos. Tudo bem, então ela vai ser permanente. Está aqui os resultados das empresas estatais, saíram de um déficit de 20 bilhões para um superávit de 200. 5 mil municípios entraram no superávit primário. 26 estados com superávit primário. Governo federal com superávit primário. Governo do Distrito Federal com superávit primário. Então, as finanças estão bem? Estão bem. Podemos, sim,
transferir renda para os mais frágeis brasileiros em bases permanentes. Então, essa ideia de ter fontes permanentes para ir pagando benefícios permanentes o tempo inteiro conosco. Agora, anticíclico, só um ano e meio, só durante esse período, depois tira o... Você não pode ficar dando choque toda hora para reanimar alguém que sofreu um ataque cardíaco. Você dá uma vez, 2 vezes, ele volta, acabou, não pode, para o choque. Então, nós usamos o que havia de melhor na ciência econômica, tanto para ajuda de curto prazo, quanto para o pensamento de longo prazo, que são essas transferências de renda para os mais frágeis. É certo, uma economia próspera, uma economia vigorosa, uma economia que está enriquecendo, ela pode e deve cuidar dos mais frágeis. Mas aí você falou do inteligência artificial para nos substituir como humanos. Eu não acho que nós vamos permitir isso. Não é o fato de um trator ter mais força que a gente que ele vai arremeter contra nós, se nós usarmos a cabeça. Nós programamos tratores que não têm a capacidade de nos atacar. Nós temos que ter esse cuidado.